Olá, eu me chamo Vitória Silvino Parente, eu estou matriculada na cadeira de Microbiologia no semestre 2018.1 e esse é meu vídeo selfie falando um pouco sobre micotoxinas, o que elas são, o que elas causam, como elas são liberadas para o ambiente e algumas doenças que elas podem causar no ser humano. Olá, vamos falar sobre micotoxinas? A pesquisa sobre micotoxinas começou em 1960, quando um surto atingiu a Europa, matando diversas aves. Esse surto ficou conhecido como Turkey versus Disease. Essa toxina foi encontrada na ração dessas aves, que provinham de castanhas de amendoim vindo aqui do Brasil. Nessa castanha era encontrada um fungo muito específico, o Aspergillus flavus. Mas então, o que são essas micotoxinas? Na sua ação para a decomposição, os fungos eles liberam toxinas no ambiente para degradar o alimento para assim poder reabsorvê-los. Porém, algumas dessas toxinas têm fatores patogênicos nos seres humanos e também em outras espécies, como porcos ou até em plantas. Uma das toxinas conhecidas é a aflatoxina B1. Ela é encontrada em alguns aspergillus, como flavos, e elas podem causar doenças hepáticas e doenças neurais no ser humano. Elas normalmente atingem os milhos e a castanha. Outras toxinas conhecidas são os tricotercenos. Eles são encontrados em alguns cereais causados por alguns fungos, um exemplo é o fusário, que eles podem causar hemorragias, vômitos e problemas na pele, como a dermatite. Outras toxinas mais sérias podem ser o exemplo da fumonizina. Ela é causada pelo fungo Fusarium e é encontrada no milho. Caso ingerido pelo ser humano, pode causar doença no câncer do esôfago. Por fim, essas micotoxinas são importantes para o ser humano para sabermos as doenças que elas causam na gente e os problemas que elas trazem na agricultura, visto que elas podem destruir plantações inteiras de milhos, de cereais, de amendoins e também as doenças que elas podem causar no ser humano. Tais doenças podem ser prevenidas se tivermos o cuidado de sempre manter o alimento em bom estado, colocando dentro da geladeira ou apenas evitando que ele fique exposto ao ambiente por muito tempo. E também, caso a pessoa adquira essa doença, sabermos qual é o agente dela e como produzir fármacos necessários para evitar que essa doença se prolifere cada vez mais. É importante saber também que algumas toxinas liberadas por esses fungos não vêm apenas para o nosso mal, não causam apenas doenças. Um exemplo desse é a penicilina, que quando um pesquisador estava estudando colônias de bactérias, não vedou direito sua placa de Petri antes de fazer uma viagem. Quando ele voltou, havia uma colônia de fungo que havia crescido na placa e ao redor não haviam bactérias algumas. Isso é, essa toxina liberada pelo fungo acabou matando todas as bactérias ao seu redor. Essa toxina ficou muito famosa como um antibiótico bastante eficiente, que é a penicilina.